Olá, amigos da nossa TV, sejam todos bem-vindos. O pastor Neilson está aqui diretamente do altar. Hoje, uma sexta-feira, para quem está em casa, sexta-feira 13, né? Lá fora, para muitos, um dia de superstição, né? Mas para nós, eu falo que a 13 é como se fosse dia 20 ou qualquer outro dia. O importante é andar com Deus, amém, pessoal? Quem anda com Deus tem azar? Não, para quem é da fé, olha para mim, não tem azar. Quem é de Deus é abençoado, seja qual for o dia do ano. Então, nós estamos aqui numa sexta-feira, bastante frio, não sei quando você vai ver esse programa, mas o povo está aqui na fé, amém? Eu já quero entrar na palavra, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Antes de ler, eles vão colocar uma imagem ali, que é o tema da nossa mensagem, que vai lhe ajudar bastante. E você que está em casa, você que diz, pastor Neilson, olha, eu quero aprender mais, essas mensagens que o Senhor tem dado, tem abençoado a minha vida. Então, você pode ir lá no YouTube, já chegamos a 1000, hein? Já somos mais de 1000 inscritos, são 1000 pessoas que se inscreveram no canal e têm podido acompanhar essas mensagens. Então, você que mexe com rede social, seu filho, pede para ele se inscrever lá. Entra no YouTube, pastor Neilson Barreto, ali tem várias mensagens, ali as pessoas podem acompanhar as nossas reuniões e de qualquer parte do Brasil, do mundo, não importa onde a pessoa esteja, Deus há de abençoar. Amém, pessoal? Vamos ler ali, olha o tema da mensagem. É preciso crer sem o quê? Sem ver. A maioria das pessoas hoje, por elas não estar vendo Deus fazer, elas não estão conseguindo crer, só que é diferente. Primeiro você crê, para depois você o quê? Ver. E mesmo que você não esteja vendo nada, ou na sua vida, ou na vida dos seus, pastor, estou orando pelo meu filho, estou orando por alguém da minha família, mas eu não estou vendo. Isso não quer dizer, pessoal, que Deus não está agindo. A gente não precisa ver para crer. Quantas vezes você não vai ver nada de início, mas daqui a pouco você vai ver a obra completa. Diga glória a Deus. Jesus falou para um homem chamado Tomé sobre isso. Você sabe que Jesus, logo após a sua ressurreição, ele se apresentou para os discípulos. E os discípulos ficaram muito felizes. Só que naquele dia Tomé não estava, né? Tomé era meio ausente. Quando ele devia estar, não estava. E diz a Bíblia que os discípulos, logo quando viram Tomé, eles foram compartilhar. Olha, o mestre ressuscitou. Ao invés dele ficar feliz, sabe o que é que ele fez? Vamos ver aqui, Evangelho de João, capítulo 20. Olha a incredulidade desse homem. Versículo, pessoal, é João capítulo 20, verso 25. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Irmão, era discípulo, era um homem que andou com Jesus, ele viu Jesus fazer tantas coisas. Tomé não deveria ter essa dificuldade de crer. Por quê? Porque ele já tinha visto Jesus operar. Então, quando os discípulos compartilharam com alegria, olha, o mestre ressuscitou, é como se ele falasse, eu só acredito, irmão, e hoje tem muita gente que está igual Tomé. Você já viu Deus operar? Você já viu Deus fazer? Quem já recebeu bênçãos aqui? Só que tem momentos que você não consegue crer, como se você duvidasse. Meu irmão, você sabe do que Deus é capaz. Você sabe do que Deus pode fazer. Só que quantas vezes a gente começa a ficar meio incrédulo. Ah, mas eu estou orando, pastor, e não estou vendo nada. Irmão, você não precisa ver. Você tem que apenas crer, continue orando. Vendo ou não vendo, eu vou orar e Deus vai me honrar. Aí, olha o que Jesus falou para encurtar, no versículo lá na frente, 29. Disse Jesus, por que me vistes, Tomé? Crestes? Vamos lá. Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmão, e esse é o maior desafio. Hoje muita gente, pastor, mas não sei não, hein? Eu estou orando, eu estou vindo na igreja, mas eu não estou vendo nada acontecer. Você não precisa ver, você tem que crer. Porque se você esperar ver, não, eu quero ver primeiro, aí eu vou crer. Isso não é crer, fé é certeza.
A fé é certeza daquilo que se espera. A fé é convicção daquilo que o quê? Que não vê. Então, fé não precisa ver. Por isso que a Bíblia fala, coloca aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Vai crescer bastante, é só o começo. Então, eu não preciso ver para crer. Mesmo que eu não esteja vendo sinais, mesmo que eu não esteja vendo melhoras, mesmo que eu não esteja vendo nada mudar, eu vou crer até o fim. E Deus vai honrar minha fé. Diga glória a Deus. Olha o que ele diz lá, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Tem muita gente que ainda não anda por fé, ele anda por vista. Ele anda pelo que ele vê. Se ele vê, Deus está agindo. E se ele não vê, Deus não está fazendo nada. Irmão, a fé é a convicção do que você não vê. Mesmo que hoje você não veja nada, continue crendo. Fala, não, o meu Deus é fiel, eu orei e eu confio nele. Só que muitas vezes a gente está igual Tomé. A gente tem que ver alguma coisinha. Se a gente vê, Deus me ouviu. E se não vê, desanimamos. Irmão, andamos por fé e não por vista. Quem anda pela fé vence, quem anda pela vista desanima. Se você é aquela pessoa que você fica presa ao que você vê, você, sua alegria depende do que você está vendo. Para você estar bem, para você ter paz, tudo depende do que está diante de seus olhos. Isso não é fé. Nós temos que aprender a andar pela fé, independente do que eu estou vendo, independente do que esteja diante de mim, eu confio no meu Deus. Diga glória a Deus. Eu falei essa semana, até na quarta-feira, hoje eu vou compartilhar com o Brasil, o Elias passou por isso. Elias era um homem de fé. O Elias era um homem de fé. Vamos voltar lá em 1 Reis 18. Olha o que é andar pela fé. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. O Elias aqui, pessoal, vai mostrar para nós o que é andar por fé e não por vista. Você sabe que primeiro ele orou para não chover. E Deus honrou a fé dele? Sim ou não? Ficou 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de água na terra. Mas aí chegou a hora que ele foi orar para a chuva vir. E diz a Bíblia que 1 Reis, capítulo 18, primeiro ele já falou, versículo 41. Aí eu comentei na quarta-feira. Você já tem que chamar a existência. Você já tem que falar como vai ser. A Bíblia diz que tudo que disser será feito. Aí olha o que ele falou. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante... Então ele já falou que ia acontecer. Quando ele falou, pessoal, muita gente deve ter olhado, esse cara está doido, tanto tempo chovendo, até parece que de uma hora para outra vai começar o quê? Irmão, mas aí que está. As coisas hoje podem estar tudo parado na sua vida, mas de uma hora para outra tudo pode mudar. Através de uma oração, através de um clamor, tudo pode mudar em questão de segundo. Quem crê nisso aqui? Porque quando ele falou, vai chover, muitos devem ter olhado para onde? Para o céu. E devem ter falado, blefou. Olha o céu como é que está. Mas aí que está. Quando você falar, seja uma pessoa de fé. Mantenha a sua confissão. Aí entra a mensagem. Versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber. Vamos lá. Mas Elias subiu ao cume... Vamos lá, participando. E se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus o quê? Olha para mim. Ele falou, mas ele foi para o monte orar. Sem oração nada acontece. Ele acabou de dizer, vai chover. Diz a Bíblia que ele foi para o monte, ali ele dobrou, colocou o rosto no chão e começou a orar. Aí a mensagem vai desenvolver. Quando ele começou a orar, o que aconteceu com Elias é o que acontece conosco. A gente ora e a gente já quer ver o que, pessoal? O resultado. É natural, você ora, você quer ver. Só que nem sempre após a oração, você já vai ver. É aí que tem que entrar a fé. Acabei de orar, não estou vendo nada, mas creio da mesma maneira. Mas o nosso problema é o quê? Oramos, aí já queremos ver. E se não vemos imediatamente aquilo que a gente orou, já ficamos meio duvidosos. Deus não me ouviu. Deus não quer me abençoar. O Elias acabou de orar, olha o que ele fez. Vamos lá.
e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou. Elias era igual a mim e a você. Como ele começou a orar para chover, então ele fez a primeira oração, ele já mandou o rapaz ir lá o quê? Vai lá ver. Vai lá ver, eu estou orando, então eu creio que o que eu estou orando, Deus vai me honrar. Então vai lá ver como é que está o tempo, vai lá ver como é que estão as coisas. E disse, não há... O que está escrito aí, pessoal? Aqui começa. Eu não preciso ver para o quê? Fala bem alto. Você não precisa ver para crer. Mesmo que você não veja, você crê da mesma... Olha para mim, ele estava orando. Quando ele pediu para o rapaz ver, qual foi a resposta? Você tem que estar preparado, irmão. Tem hora que você vai orar e você está naquela fé, mas você acaba de orar e aparentemente não aconteceu. Mas é aí que você vai mostrar se você é da fé, se você anda por fé ou você anda o quê? Porque quem anda por fé, mesmo que não veja nada, ele fica em paz. Eu orei, eu falei com o meu Deus e o meu Deus vai resolver. Agora, quando a pessoa não anda pela fé, ela anda pela vista, acabou de orar, não viu nada, já desanima, já se enfraquece, também não vou orar mais. Cuidado, irmão. Eu vou falar algo muito forte que Deus me deu hoje, aí eu vou ler para te explicar. Não há nada. Então disse ele, torna lá o quê? Olha para mim. Ele não viu nada, ele parou de orar? Ele foi orar de novo, quer ver? Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez, olha para mim, tem horas que você vai ter que orar um pouco mais. Só que mesmo orando um pouco mais, talvez você não vai ver muita coisa. Só que a gente não depende de ver ou não ver. A gente crê. Independente do que estamos vendo ou se não estamos vendo, nós somos da fé, nós cremos e nós vamos até o fim. Diga glória a Deus. Aí, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena, como a mão de um homem subindo o mar. Irmão, isso aqui é muito forte. A gente tem que estar preparado para 2 momentos da nossa vida. Vai ter momento que você vai orar, e aparentemente não está acontecendo nada. Mas também vai ter aquele momento que você está orando, aí você, pastor, estou até jejuando, e você está esperando um grande sinal. Só que o grande sinal que você esperava, não vem como você imaginava. Ele vem bem pequenininho. E naturalmente, como homem, a gente pensa, poxa, mas eu orei, eu fiz até o que eu não estava fazendo, mas só isso. É aí que entra a fé. Quando você está na fé, mesmo não vendo nada, ou vendo só um pouco, você crê no milagre. Quem entendeu aqui? Quem é da fé, mesmo que não veja, ou então, pastor, mas eu esperava mais, pastor, eu orava por mais, mas é só um pouquinho. Irmão, tem hora que o grande milagre começa assim, bem pequenininho, mas vai se tornar um grande milagre, quem crê. Aí o menino falou, eis aqui uma pequena, como a mão de um homem subindo do mar. Olha o homem de fé, a diferença de quem é da fé. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te... O que aconteceu? E sucedeu que, entretanto, o céu se o quê? Enegreceram com nuvens e vento. Eu queria que vocês lessem bem alto comigo agora. E veio uma grande chuva. Mas quando ele começou a orar, a primeira oração que ele fez, ele viu alguma coisa? Ele não viu nada, mas ele não deixou de crer. Continuou orando. Aí veio um sinal, mas o sinal era muito pequenininho, mas para Elias já foi o suficiente. Irmão, andamos por fé e não por vista. Vai ter momento que você ora, parece que nada vai acontecer. Continue crendo. Vai ter momento que você está orando, aí é um pequeno sinal. Você está vendo uma pequena melhora, você está vendo as coisas mudarem muito pouco. Glória a Deus. Continua orando, porque o que começou pequenininho vai crescer. Aí eu falei na igreja, pessoal de casa, já vou voltar aqui, Zacarias capítulo 4, quem veio quarta-feira aqui? Vocês vão lembrar.
Zacarias capítulo 4, versículo 10. Irmão, muitas vezes a gente ora, tem hora que após a oração, parece que não vai acontecer nada. Ou então, depois da oração, você esperava muito mais, mas aí, sabe, a situação melhorou só um pouquinho, foi uma melhora aparentemente significante, mas aí você já deveria ficar feliz, irmão. Você já deveria falar, não, glória a Deus. Deus já começou a agir. E aquele que começou a obra, ele vai fazer ela perfeita. Mas tem hora que a gente é um pouco ingrato, irmão. Eu estava dando um exemplo hoje, a criança. Você já viu como é que é criança? Criança, se não dá o que ela quer, como é que ela trata o pai? Ela fica como? Chateada, fecha a cara. Vou dar um exemplo. Quem nunca aconteceu isso aqui? No dia do seu aniversário, você criou uma expectativa que seu pai ia dar uma coisa muito, né? Assim, eu lembro quando eu era criança, eu tinha vontade de ter um videogame. Meu pai nunca me deu um videogame. Aí eu lembro que no dia do aniversário eu pensava, não, hoje eu vou ganhar. Aí ele chegava com outro presente. Mas decepção, gostei, não é? Só que assim, o ruim é você não ganhar nada ou pelo menos ganhar alguma coisa. Ruim é o quê? Não ganhar nada ou ganhar alguma coisa? O ruim é você não ganhar nada, irmão. Então quer dizer que vocês preferem nada do que alguma coisa? Se você ganhou pelo menos alguma coisa, irmão, você foi lembrado, pelo menos, talvez assim, deram aquilo porque só podiam te dar aquilo. Uma coisa é você não ganhar nada. Tem hora que Deus não dá a bênção por completo só para ver o nosso comportamento. Só para ver se você vai ficar firme, ou você vai ser ingrato, ou você vai blasfemar. A gente tem que se alegrar nas pequenas coisas. Você orou pela cura. Você queria, não, a doença não existe mais. Não, mas a dor já diminuiu, já melhorou um pouco, já é o começo. É uma pequena nuvem que vai gerar uma grande chuva. Quem está entendendo aqui? Vocês entenderam o que eu falei ou não? Por isso que, olha o que Deus falou através de Zacarias. Porque quem despreza o dia das coisas, o quê? Tem hora, irmão, que a gente é um pouco ingrato. Não, pastor, mas eu orei, lógico, você está orando para Deus fazer coisa grande. Mas se o que você está vendo é pequeno, perto do que você aguardava, continue crendo que o pequeno vai se tornar grande. Mas a gente não se alegra com coisas pequenas. O pouquinho que a gente vê, olha a diferença de Elias. Uma nuvem pequena já foi suficiente. Você vê, ele estava no monte, irmão, ele estava orando. Primeira oração, não viu nada no céu. Depois de 7 orações, um sinal muito pequeno. Mas para ele já foi o quê? O sufi, eu não preciso ver. A verdade é, vendo ou vendo pequenas coisas, eu vou continuar na fé. Quem entendeu o que eu quis dizer? Se eu não ver nada, ou então, se o que eu ver é muito pequeno, perto do que eu imaginava, eu vou continuar crendo no meu Deus até o fim. Foi o que Elias fez. Então, o Zacarias falou, porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esse se alegrará. Hoje você não está dando valor, você acha que é muito pouco, meu irmão, é só o começo. Deus vai fazer muito, muito mais. Mas o problema é que a gente é meio Tomé. Ah, mas só isso? Para, meu irmão. Você não orou? Deus já começou a trabalhar. E se você ficar firme, permanecer fiel, a obra vai ser completa e vai ser uma obra gloriosa. Elias, quando ele falou, ó, o rapaz, imagina o rapaz falando, ô profeta, tem uma nuvem lá, mas é muito pequena. Pode correr porque a chuva vai vir. E a chuva veio ou não veio? Tem hora que os primeiros sinais são minúsculos. Só que diante deles você não desanima, mesmo os sinais sendo minúsculos, mas você continua firme. E meu irmão, Deus honra a sua fé. Diga glória a Deus. Aí voltando lá no Elias, 1 Reis 18, aí olha o que diz lá, onde nós paramos. Versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande... Só que quando ele começou a orar, de início não viu nada.
Continuou orando. Veio um pequeno sinal, mas ele continuou crendo. O que Jesus falou para Tomé? Volta lá, João capítulo 20, verso 29. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Vamos ler bem alto, igreja. Bem-aventurados que não viram e creram. Muita gente parou de vir na igreja, abandonou a fé por causa disso. Mas estava orando, não estava vendo nada. A gente não precisa ver, não, a gente tem que crer. O crer é necessário, ter fé é necessário. Eu estava falando hoje um salmo que todo mundo gosta. As pessoas gostam de citar, mas ali tem uma mensagem que muitas vezes a gente não presta atenção. Salmo 37, 5. Coloca aí, por favor. Entrega o teu caminho a quem? Para aí. Irmão, entregar situações, problemas na mão de Deus, a gente é expert. A gente sabe entregar. É a mesma coisa pedir. Você vê, desde pequena a criança já sabe pedir. Eu tenho dito, a criança ainda não consegue desenvolver uma palavra, mas da maneira dela, ela sabe o quê? Ela sabe pedir. Ela chama a atenção do pai ou da mãe. Ela sabe se comunicar. Então, quando o salmista falou, entrega o teu caminho, a gente sabe entregar na mão de Deus o nosso problema, entregar a nossa vida. Só que não é só entregar, não é só falar para Deus, Deus, eu quero isso, Deus me ajuda, Deus faz isso por mim, Deus me socorre. Tem uma condição agora. Você tem que entregar, agora leia a sequência. Você vê, até para ler vocês têm dificuldade, todo mundo gosta da primeira parte. Na parte de entregar, vocês lêem até alto, entrega. Leia agora. Entregar é fácil, mas depois que você entrega, você coloca algo na mão dele, o que ele manda você fazer? Calma, vocês estão comendo vírgula. Confia nele. Irmã riu, a gente entrega. Mas se a gente só entregar e não confiar, adianta? Você tem que entregar e o quê? Confiar. E o que é confiar? Entregou? Quem confia, descansa, acalma o coração. Orou, após a oração, você está tranquilo, você está confiando. Agora um exemplo, eu acabei de orar, e após a minha oração, eu ainda estou com medo, eu estou preocupado, eu estou agitado. É sinal que eu não estou o quê? Confiando. Porque quem confia, descansa. Aí ele diz assim, confia nele, e ele tudo. Aí vamos entender, eu vou confiar, mesmo não vendo nada. E eu também vou confiar, mesmo vendo pequenos sinais. Deu para entender ou não? É confiar, mesmo não vendo. Você não está vendo mudança, você não está vendo nada acontecer, mas você continua confiando. Ou então, os sinais são muito pequenos. Pastor, do que ele era, melhorou um pouquinho. Glória a Deus. Eu vou confiar que ele vai ficar 100%. Diga assim seja. Mas a gente não consegue confiar. A gente entrega, coloca tudo na mão de Deus, mas não confiamos. O Elias confiou. O rapaz falou, a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Pode correr que vai vir grande chuva. E veio a grande chuva, não veio. Confia nele. Aí, e ele tudo fará. Irmão, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E a nossa parte é confiar. A nossa parte é não se deixar levar por aquilo que estamos o quê? Vendo se agravar, ou vendo piorar, ou não vendo nada, nós confiamos. Diga assim seja. A gente não pode ficar preso pelo que estamos vendo. Deus usou o profeta para falar isso lá em 1 Reis. Vamos lá para a gente concluir? Primeiro livro de Reis, segundo Reis, capítulo 3. No passado, pessoal, quando o rei ou qualquer pessoa tinha uma dúvida, eles procuravam os homens de Deus, irmão. Hoje não é diferente. No passado, Deus usava os profetas. Os reis, quando tinham uma dúvida, quando tinham que fazer alguma coisa, chamavam os profetas, que eram homens de Deus. Por quê? O profeta, Deus dava a mensagem para ele, e o profeta dava a mensagem para quem? Para o povo. Então, todos que iam até os homens de Deus buscar conselhos, acertavam, iam bem no que faziam. E aqui o rei estava numa batalha. E humanamente falando, não tinha como ele vencer.
Então ele foi sábio. Ele mandou chamar um homem de Deus. Ele mandou chamar um profeta. Quando o homem de Deus veio, é aquilo que eu sempre falo. Deus vai dar a palavra, mas não adianta Deus dar a palavra e você não crer, você não obedecer. Quando Deus usa o profeta para dar a palavra, você tem que crer naquela palavra. Ou seja, o que Deus falou através do seu servo, eu vou fazer, eu vou obedecer, e assim Deus vai me honrar. Diga glória a Deus. Porque não adianta, um exemplo, Deus me usa o missionário, usa o pastor Jaime para dar a palavra, mas você não crê. Por que você não crê? Porque você não obedece, você faz diferente. Então Deus usou o profeta para dar uma direção, para mostrar como eles deveriam agir. E tem tudo a ver com o que eu estou pregando. Aí diz assim, 2 Reis 3,16. E disse, assim diz quem? O Senhor. Fazei neste vale muitas o quê? Quando Deus falar, só obedeça, não questione, mas por quê? Porque eu penso diferente. Então, se você pensa diferente, você não deveria ter pedido a direção de Deus, irmão. Porque, por exemplo, você tem a sua opinião. Não, porque eu acho. Então, se eu tenho a minha opinião, vou ficar com a minha. Agora, se Deus deu a direção, é melhor a nossa direção ou a direção de Deus? É melhor fazer o que Deus fala ou aquilo que vem na nossa cabeça? Porque tem gente que está dentro da igreja e reclama. Só que ele tem que parar para pensar. Toda vez que Deus fala, ele deixa de lado o que Deus fala para fazer o que dá na cabeça. Não, porque eu senti no coração, porque uma pessoa falou. Irmão, faça o que Deus fala. Então, Deus mandou eles fazer covas. Quando Deus mandou eles fazer aqui, Deus sabia o que estava falando e queria fazer. Mas aí vem a nossa parte, o 17. Tudo a ver com o que eu estou dizendo. Porque assim diz o quê? Vamos lá. Não vereis vento e não vereis... Todavia, esse vale o quê? Se encherá de tanta... Acabou. Olha, no Novo Testamento, Jesus falou, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Agora Deus fala no Antigo Testamento. Volta lá. Não vereis vento e não vereis o quê? A gente não precisa ver. Está aqui, ó, acabou de ler. Só que a gente não. Hoje em dia, se a gente não vê, ai, Deus não está me ouvindo, eu vou parar de orar. Deus falou, o vale vai se encher, só que vocês não vão ver nada. Sem vocês ver, eu vou fazer a coisa acontecer. Você não precisa ver, você só precisa o quê? Mesmo que você não esteja vendo, dentro de você fé, eu tenho certeza, Deus está trabalhando. Porque, pessoal, Deus já falou, porque com certeza os incrédulos iam começar a olhar para dentro do buraco. Vamos ver se a água vai subir. Então Deus já falou, vocês não vão ver nem vento e nem chuva, mas eu vou encher. E se você pegar a sequência, o que Deus falou, Ele fez. Diga glória a Deus. Só que Ele deixou bem claro, vocês não precisam ver. E além de encher, olha o que diz o final do 16 ainda. Este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e vossos o quê? Agora olha o 18. E ainda isto é pouco aos olhos, também entregará ele, os moabitas o quê? E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. O início do 18 mexeu comigo, ó. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Irmão, Deus sempre faz mais. Mas Deus vai fazer mais na vida de quem crê. Deus faz mais na vida daquele que, mesmo não vendo, ele continua orando. Ou então, sabe, veio um sinal pequenininho, mas ele continuou com a mesma fé, ele continuou buscando da mesma maneira. A esse Deus vai fazer mais. Se encaixa com o Salmo, confia nele. Tem uma versão que fala, e o mais ele fará. Essa fala tudo. Tem uma versão antiga que dizia, e o mais ele fará. Fala para o seu irmão, Deus quer fazer mais na sua vida. Quem quer receber mais de Deus aqui? Agora, para receber mais, tem que o quê?
E se você não vê nada, não tem problema. Pastor, eu orei para ser assim, mas ainda tá diferente. Eu não vou mudar minha fé. Do jeito que eu falei, determinei, assim será para a glória de quem? Então nunca mais se deixe levar por aquilo que você está o quê? Elias, de início não viu nada. Depois viu uma nuvem pequena. Mas aquilo não mudou a fé dele. Aquilo não fez ele duvidar jamais. Que a gente possa fazer o mesmo. Andamos por fé e não por vista. Aí, hoje de manhã, eu peguei uma frase de um pregador americano que eu achei muito forte. Olha o que diz essa frase. Quando se trata de oração, a verdade é que não veremos até que tenhamos, porque é muito fácil. Eu estou orando, mas eu não estou vendo. Você só vai ver quando tiver o quê? Quando a fé existir, aí você vai ver com seus olhos. O que você pediu, você vai ver. Mas antes da fé, se não existir fé, lembra que eu falei domingo? Não é só ter a vontade. Muitos têm vontade de ser curado, mas só a vontade não é suficiente. Jesus falava o quê? A tua vontade te curou? A tua vontade te salvou? Ele falava o quê? A tua fé. Se tem fé, tem resultado. Se não tem fé, não vai ter. Só que a fé, ela faz você continuar firme, vendo ou não vendo. Quem é da fé, continua firme. E esse vai contemplar a glória de Deus. Amém? Quem entendeu a palavra aqui? Então fique de pé que nós vamos orar.